Multimídia conversa agora com a Eduarda Cila Ferreira Lopes, que é coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Uniara. Eduarda, como é feita uma pesquisa eleitoral e principalmente em suas diversas etapas, né? Bem, qualquer processo de pesquisa é um processo de levantamento de dados que segue uma metodologia científica rigorosa. Então, existem várias formas de abordagem, né? E na época das eleições, as pesquisas são muito utilizadas pelos candidatos, tanto para que eles saibam da sua posição, né, diante da opinião dos eleitores, também para que eles usem isso na propaganda deles, dizendo aos eleitores como é que eles estão, né, nesse mercado. Então, a pesquisa eleitoral ela segue uma metodologia científica igual a qualquer pesquisa, né, de opinião pública. Só temos que tomar um cuidado a mais, porque como envolve política, envolve a opinião pública, e a opinião pública muda muito rápido na época das eleições. Até o processo de campanha, ele é rápido, né, ele começa agora e vai até o dia da votação, né, no caso das cidades que tem apenas uma votação. Então, é um processo muito rápido, a opinião dos eleitores muda muito, vai se construindo, né, ao longo desse tempo. Então, quem é responsável por uma pesquisa nesse período tem que ter o cuidado com a metodologia para que ela não crie tendências, né? Então, o ideal é que você faça uma amostra muito bem feita, você faça um cálculo amostral que prevê a entrevista em todos os bairros da cidade, que prevê que ninguém fique de fora, que todos tenham oportunidade de responder, embora seja uma amostra, mas que isso venha a dar o resultado geral. Eu sempre digo que pesquisa como um todo é uma fotografia da realidade. E quais são as técnicas geralmente usadas, as corretas? Olha, em qualquer tipo de pesquisa, e principalmente nas eleitorais, existem algumas classificações de pesquisa, né? Acho que a gente pode começar dizendo assim, existe a pesquisa quanti e a pesquisa quali, né? Que são abreviaturas da pesquisa quantitativa e qualitativa. A pesquisa quantitativa é aquela em que nós queremos saber porcentagens. Então, nós entrevistamos uma amostra da população e essa amostra representa o todo. É lógico que essa amostra ela é calculada através de uma fórmula estatística, né? Você não pode falar assim, eu vou entrevistar 100 pessoas. Não, existe uma fórmula que te dá o número de pessoas necessários para você entrevistar. Nessa quantitativa, geralmente é aquela que a gente encontra as pessoas aplicando questionários fechados, vão de casa em casa, abordam, enfim, né? Algumas, no caso das eleições, existem questionários fechados, existem também simulações, então alguns entrevistadores vão com aqueles discos, né, com o nome de todos os candidatos. E por que isso? Porque num processo eleitoral, se você lê a lista dos candidatos, você já está influenciando, que o nome que você lê primeiro, a tendência de quem está respondendo é responder os primeiros nomes. E de repente o eleitor nem sabe, não conhece, então ele vai pelo primeiro nome. Ele vai pelo primeiro nome. Então tem os discos, né? E esses discos são discos em que os nomes dos candidatos têm todos a mesma cor e estão numa disposição e o eleitor escolhe. Então, é uma técnica utilizada para não influenciar. Existe a técnica de recall dentro do questionário, que é você perguntar sem dar nenhuma opção. Então, dentro do questionário é que você cria essas técnicas, né? Isso no caso da quantitativa. E na qualitativa, que é uma pesquisa que busca profundidade de informações, você não sai com nenhuma porcentagem. Na verdade, a mais utilizada das técnicas qualitativas nas pesquisas eleitorais é o que nós chamamos de focus group, que é também a mais utilizada no marketing, nas pesquisas de opinião pública. O que é isso? Você convida grupos de pessoas, geralmente de 5 a 15 pessoas, com um perfil homogêneo, e discute com elas alguns temas
relacionados às eleições. No processo eleitoral, geralmente isso é feito antes da pesquisa quantitativa, né? Os candidatos, os grandes candidatos que têm aí um grande trabalho de marketing, eles fazem as qualitativas até para criar a sua imagem, para criar a sua plataforma de governo, para criar o seu discurso, né? Então, existem registros de que as pesquisas qualitativas fundamentam até a imagem física, né? Até a forma de se vestir, até a forma de falar, até a oratória de um candidato. Esse é um suporte antes da pesquisa quantitativa. Antes da quantitativa. E aí você faz a quantitativa, num primeiro momento o questionário é mais extenso para saber a aceitação, para saber a questão de em que bairro você está melhor. Desculpa interromper, Eduardo, uma curiosidade. Esse questionário que você está falando, quem ele prepara? Ele pode ser o candidato ou a empresa que ele contrata? Não, a empresa que prepara junto com o candidato. Todo trabalho de pesquisa é um trabalho que deve ser construído em conjunto, porque é um trabalho que você tem que saber o que seu candidato precisa para poder fazer um questionário, né, que te dê essa resposta. O questionário parece um instrumento simples, mas ele é um dos instrumentos mais importantes da pesquisa. Muitas vezes você tem aí um investimento em pesquisa muito alto com um questionário que não é bem feito, e o que acontece? Você vai para a rua, entrevista lá 500, 600 pessoas e volta sem informação. Então, a construção do questionário, primeiro, é do profissional de pesquisa, mas com atuação do seu cliente e, se preciso, de outros profissionais. Né? É um trabalho em conjunto de outros profissionais. E, especificamente, assim, as limitações da lei eleitoral, quais são? Existem, as pesquisas eleitorais, elas estão regulamentadas há alguns anos. Então, primeiro passo, todo candidato que contratar uma empresa de pesquisa tem que saber que essa pesquisa tem que ser registrada junto ao cartório eleitoral. Esse registro é um registro de um projeto de pesquisa em que você diz a metodologia, o universo que vai ser entrevistado, o dia que vai ser feita a aplicação, o dinheiro de onde vem, né, que esse foi um dos motivos, principais motivos de surgir essa regulamentação, da onde é proveniente quem é a empresa que vai pagar e da onde vem o recurso que ela vai pagar isso. Enfim, a metodologia, o plano amostral, a forma de conferência disso, a forma de armazenamento disso, né? Você tem que ter um profissional de estatística junto, então os profissionais de comunicação, que são profissionais que geralmente realizam a pesquisa, eles têm que ter parceria com o profissional de estatística, e aí isso tudo fica registrado, você ganha um número do cartório eleitoral e a partir daquele número você pode publicar essa pesquisa. Se você não tiver esse número, essa pesquisa não pode ser publicada na imprensa, né, sob pena de multas que variam hoje de 50 a 100 mil reais. Eu imagino que a opinião pública, assim, principalmente em ano eleitoral, ela é muito mutável. Então, de um mês para outro, muita coisa pode mudar. Essa pesquisa, geralmente, ela é feita em quanto tempo, assim, para ela ter essa validade? Bom, os candidatos, eles começam a se preparar antes, né, do ano eleitoral, eles começam no ano anterior. Então, acho que a gente podia criar um calendário que é assim, no ano anterior, novembro, dezembro, janeiro do ano eleitoral e fevereiro, eles podem estar trabalhando com as pesquisas quali, né, e com uma ou outra quanti. De fevereiro para frente, pesquisas quantitativas, e isso com questionários um pouco mais elaborados até agosto, setembro. Depois são questionários mais curtos e que só visam mesmo levantar o número de votos. Quantos votos eu tenho em cada bairro. E geralmente são ouvidas quantas pessoas, assim? Olha, depende do tamanho de cada cidade. Existe, como eu disse, uma fórmula para se calcular isso. Então, cada cidade tem um número de habitantes. Isso é calculado em cima do número de habitantes e, no caso das pesquisas eleitorais, em cima do número de eleitores.
né? Então, assim, não tenho como precisar. Então é proporcional, É né? proporcional. E aí, dentro disso, existe você trabalhar com a margem de erro e nível de confiança. Então, existem várias opções de números de amostra. Você citou a margem de erro. Sempre que a gente vê nos telejornais, a margem de erro 2, 3 pontos. O que é essa margem de erro? A margem de erro é um elemento de segurança, que nós chamamos. A estatística, ela prevê, na fórmula dela, do cálculo amostral, ela prevê elementos que dão segurança à pesquisa. É aí por isso que nós dizemos que é seguro você entrevistar 100 pessoas num universo de 100 mil, né? Estou dando um exemplo sem aqui fazer cálculos. Mas porque, o que é a margem de erro? Existem variáveis, né? Existem opiniões que podem estar mudando nesse período, desde o dia da coleta até o dia das urnas. Então, você tem que prever, né? Que alguns dos dados podem não ser tão precisos. Então, por que para mais ou para menos? Quando você sai para coletar um dado, o seu entrevistado pode não responder com total liberdade, o seu entrevistador pode cometer algum erro. Então, quer dizer, tudo isso já está previsto para te dar segurança. Então, a gente diz que, olha, o meu candidato tem 60% com uma margem de erro de 3 para mais ou para menos. Na verdade, o que é isso? Se eu for lá nas urnas, o meu 60% vezes o número de votos, né, eu vou ter um número de votos, né, são esses 60%. Eu posso ter 3% a mais ou 3% a menos, que são pessoas que de alguma forma ou mudaram de opinião, enfim. Agora, isso também serve para os outros candidatos. As pesquisas fiéis, enfim, comprometidas, você vai a campo e coleta a opinião. Quando você divulga isso, é lógico que existe uma influência no eleitorado. Então, aí você volta e faz a pesquisa, você tem um outro resultado. Quer dizer, é uma retroalimentação, né? Então, há uma interdependência da opinião pública com a pesquisa. Por isso, a regulamentação de alguns anos para cá, né? Porque as pesquisas muitas vezes foram usadas de forma indevida, né? E não se sabia, primeiro, de onde vinha o dinheiro, não se sabia qual era a forma que tinha sido feita, quer dizer, uma pessoa ia lá, entrevistava 10 pessoas e dizia que tinha feito uma pesquisa e publicava no jornal. Então, para até proteger o eleitor, que foram feitas essas regulamentações e existem até multas para isso, né? Principalmente no período mais perto das eleições, Principalmente, né? Foram proibidas as pesquisas de boca de urna, quer dizer, existe uma série de coisas que o país foi ganhando, né, ao longo do tempo, eu acho que até pelo exercício aí da democracia, né? E eu acho muito positivo, né? Para quem trabalha com pesquisa, você saber que existe um critério de seleção, né, de pesquisas é muito importante. Eduarda, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. O programa Multimídia de hoje vai ficando por aqui. Continue na programação da TV Uniara.